Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gingin Santos, eu sou o dono desse canal e hoje vocês vão conhecer comigo o Bioparque Pantanal, que está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e que tem o maior aquário de água doce do mundo. Então, vem comigo? Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz foi pegar 2 ônibus para ir em direção ao Bioparque Pantanal e com um passe de mágica eu estou no Bioparque Pantanal, gente. Aí, o primeiro aquário que a gente vê é o aquário do Centro de Convenções, no qual ficam fazendo algumas reuniões por aí. O Centro de Convenções fica do lado de dentro, onde tem alguns lugares lá para poder fazer alguma palestra, apresentar algo. Bom, gente, eu estou entrando agora no museu, que é a primeira parte desse trajeto. Tô borrando a cara das pessoas porque eu não quero mostrar ninguém além de mim. Eu aqui, gente, vendo como é que eu fico com a mudança do tom da luz. Aí, gente, fica mostrando algumas telas aí no decorrer do trajeto, no qual você pode tocar e saber como é que funciona, entendeu? Para obter algumas informações sobre planícies, sobre o Pantanal, sobre como que é a água, como que é também a fauna e a flora desses locais. Aí fica passando, né, uma gravação do cara explicando por que acontece determinadas coisas na fauna e na flora e também nos solos da região. Aí eu tô tocando na tela, a gente mostrando aqui todas as características aqui de algumas bacias hidrográficas e de alguns locais importantes para o turismo. Aí eu entro nesse corredor, a gente também fica tocando mais uma gravação. E aí vou para outra área, né, gente? Para a área onde está o resto do museu. Puxo a cortina e aqui a gente tem um monte de letreiros mostrando como é que faz para poder manter a fauna e a flora conservadas. Fica também mostrando nos projetores algumas gravações de alguns animais importantes para o Pantanal e para outras regiões do Brasil. Aqui também está mostrando uma onça pintada empalhada, mais telas no qual você pode saber como é que funciona a natureza, a conexão entre os solos, entre os rios e entre também as mudanças climáticas, como é que acontece uma superpopulação de peixes no meio do rio e como isso prejudica. Estou fazendo a minha pegada ecológica, gente. Estou fazendo isso agora, entendeu? Ao vivo, e vocês vão ver qual que é a minha pegada ecológica. Não tem como ser perfeito, né, gente? Até porque a gente vive num mundo capitalista, todo mundo consome o mínimo, né, necessário para poder sobreviver. Tem gente que consome além do que precisa, né? Mas tudo isso daí que eu tô respondendo, gente, é verdade, é a minha vida. Acho que a única coisa que eu não falei é que eu vivo em 2 casas, né? Mas realmente as casas que eu vivo são essas daí mesmo, são bem localizadas. Geralmente eu moro com 3 pessoas em uma das casas e com 2 pessoas em outra casa. E é isso. Quem são essas pessoas, Gingin? É minha família. Uma casa é da minha mãe e outra casa é do meu tio com a minha avó. Aí geralmente eu fico pulando, entendeu? De casa em casa. Uma hora eu fico com a minha avó e com meu tio e outra hora eu fico só com a minha mãe. Essa semana, por exemplo, eu vou ficar com a minha mãe, né, gente? Até porque minha avó vai viajar, então eu vou ficar com ela, um pouquinho com ela. Bom, gente, tem algumas perguntas que realmente não tenho o que responder, né? Não tenho carro, não tenho moto. Primeiro porque eu não tenho carteira de motorista e também porque eu tenho passe gratuito, né, gente? Eu não preciso disso, basicamente. Se eu quero ir de carro, eu chamo Uber. Mas raríssimas vezes eu chamo Uber. Não é uma coisa que eu fico chamando todo momento, né? E aí, fica perguntando o nosso consumo, o que a gente mais faz. E aí a gente vai sair o resultado. Eu preciso de uma terra, 7 para poder manter o meu consumo.
Aí, gente, a outra área do museu, tô mostrando aqui a onça empalhada, melhor aqui para vocês verem. Mais telas aqui mostrando sobre a fauna e a flora, as bacias hidrográficas, como que é os solos e a topografia dos locais, que animais que residem em determinados solos e por aí vai. São informações assim bem relevantes. O que os pássaros costumam comer para poder manter sua dieta? Aí fica mostrando. Mais tela, gente, tem muitos projetores aí. Vocês não fazem ideia, gente, cada um fica mostrando uma coisa. Aí a imagem de uma mulher indígena esculpida em gesso. Mais tela, gente, no qual fica mostrando aqui alguns fósseis que já foram encontrados, né? Fica contando toda a história terrestre até chegar no agora, né, gente? No qual a gente está dominando. Aí fica mostrando também algumas pegadas que tem no Pantanal, de capivara, onça, cervos, dentre o lobo-guará também, dentre outros animais. O Pantanal possui uma fauna muito extensa, né, gente? Aí é a evolução, entendeu, da humanidade, segundo Charles Darwin. Quais são as nossas origens? A nossa descendência sendo contada de perto. Bom, até chegar no nosso primeiro descendente e depois chegar na gente, né? Depois de tanta evolução. Aí, né, gente, mostrando como que foi os períodos de extinções aqui no planeta Terra. Aí, gente, lançou uma nova área onde tem um projetor que fica projetando como se fosse um cinema, e alguns lugares também onde fica rodando, né, algumas gravações do Pantanal e de outras regiões do país. São gravações bem legais. E aí sou eu, gente, assistindo aqui uma parte dessa gravação. Aí depois eu voltei lá para a área do museu. Se vocês quiserem ler, gente, vocês pausem o vídeo e leiam. Tem muitas telas, gente, mostrando informações de Mato Grosso do Sul, informações do Pantanal, do Cerrado. Aí, gente, eu estava tentando descobrir como é que mexia nessa tela. Aí no final eu não descobri, gente. Fiquei mexendo aí que nem um doido, mas eu não consegui. Mas todo mundo sabe a maioria dos animais que tem no Pantanal, né, gente? Essa daí é uma representação de como seria o Pantanal, né? Imprimiram todos os animais e fizeram uma fauna artificial. Essas são as sementes que são cultivadas no Pantanal e no Cerrado, como elas são importantes para manter a nossa economia. E aí, gente, são alguns materiais que foram encontrados também para poder armazenar esses materiais. E aí a gente entrou no circuito dos aquários, gente. Esse é o primeiro aquário grande que a gente encontra. E aí tem uns peixinhos aí. Também tem os aquários que ficam do lado, né, gente? Esse aquário aí, por exemplo, é um aquário que fica mostrando... Vai mostrar aí, né, gente? É um aquário que representa as veredas, entendeu? E aí, esse enorme aquário, gente, visto do outro lado. Tem uma visão pequena do lado, entendeu? De entrada. Aí do lado da saída, mostra, entendeu? Todo o aquário em tamanho grande, né? Aí mostra as espécies em destaque, se vocês quiserem pausar para ler. Boa parte dos aquários, gente, tem de origem do Pantanal, mas também tem aquários de outras regiões do mundo.
E o legal, gente, é que eles ficam oxigenando os aquários o tempo todo. E é claro, né, que para o público não tocar no aquário, tem uma divisória. Aqui são as espécies em destaque. Se vocês percebem, gente, cada aquário tem uma espécie diferente de peixe. Desse lado, gente, são as espécies, entendeu? Normais, não são as espécies predadoras ainda não. Algumas telas, gente, estão queimando. Olha eu aqui fazendo ceninha com os peixes ali do fundo. Muitas telas, gente, estavam desligadas, aí não dava para saber quais eram as espécies dos peixes, né? E algumas estavam queimando. Aí tá mostrando um informativo de como o lixo prejudica a natureza e como pode matar animais. Esse é o primeiro tanque, gente, onde tem uma das sucuris que está presente no Bioparque Pantanal. Ela não estava aí, gente, ou se estava bem escondida. É a sucuri Gabi Amaranthus. E aí, gente, eu tô filmando de novo o aquário dela. Tem um monte de peixinhos no qual ela pode caçar para poder se alimentar, mas geralmente ela é alimentada também com ação humana, né? Entregam ratos, coelhos para poder se alimentar. Aí, entendeu? Nessa parte desse aquário aqui também são aquários dos predadores. Tem algumas espécies de dourado, algumas espécies de piranha. E esse aquário, gente, fica do lado de fora. Aí quando a gente vai fazer o trajeto do lado de fora, aí a gente fica olhando pro lado de cima, sendo que quando a gente tá aí, a gente fica olhando, entendeu, pro lado de baixo. Essas aqui são as espécies em destaque aqui. Percebe-se que o aquário está sendo oxigenado. A gente tem mais ou menos 2 a 3 espécies diferentes de peixes aqui. Alguns peixes, gente, realmente não são aqui do Pantanal, são de outras regiões do país ou do mundo. Mas a maior concentração, gente, é de peixes aqui do Brasil. Vou ser sincero aqui com vocês. Olha eu aqui tirando uma imagem junto com os peixes. Esses aí são os peixes, entendeu? Predadores do aquário do lado de fora. São bem pequenininhos, gente, só alguns que são grandes, a maioria são pequenos. E aqui a tela mostrando quais são os tipos de peixes que eles têm aí. Esse aqui é um canto onde tem a sucuri capitu, que é uma sucuri albina, gente, que acabou de chegar no Bioparque Pantanal. Ela é albina, né, gente, mas ela tem um tom amarelado, né? É uma piton. E ela foi homenageada com o nome de Capitu em homenagem à literatura brasileira. Olha ela aí, gente, como ela é linda, entendeu? Ela foi resgatada, né? A maioria dos peixes aí, entendeu? E dos animais também foram resgatados, né, gente? Aqui começamos aí em espécies que estão que eles têm, né, o seu habitat natural em outros países do mundo, né? Esses daí, por exemplo, são peixes de água salgada. A maioria dos peixes aí é tudo de água salgada, vem de outros mares, né? Ou de outros rios. Esses peixes aí, por exemplo, são peixes até instagramáveis, são bem bonitinhos, mas a maioria deles não estava se mexendo na hora no vídeo. Esses peixes aqui são do sudoeste asiático. A maioria desses peixes, né, de água salgada, não gosta de ficar se mexendo muito não, gente. E esse aquário aí tava meio que vazio, né? Mas percebe-se que está oxigenando, né, o tempo todo. Outras espécies presentes na América do Sul. Olha só, gente. Muitos peixes pequenininhos, entendeu? Lindos, lindos, lindos. Vale a pena você visitar o Bioparque Pantanal, gente. E
Chegamos a outras espécies de destaque. Esse peixe também tem no Pantanal e também em outras regiões aqui da América do Sul. Eles não estão se movimentando muito, gente, mas são peixes verticais assim enormes. Tem só um de uma cor diferente, a maioria é tudo preto. Esses peixes aqui são lindos, gente, não tem nem como saber quem são eles, né? Porque a tela onde mostra as informações estava desligada ou queimada, não sei. Mas são bem bonitinhos. Com sinceridade, gente, eu gosto muito dos peixes que têm cores assim bem chamativas, bem bonitas. Eu gosto sim de peixes coloridos, gente. Perceba-se que alguns aquários têm umas pinturas no fundo para tentar representar como que é o habitat natural desses peixes. É bem legal essa pintura, gente. Cada uma é feita por um artista diferente. Olha eu aí, gente, filmando aqui, mostrando os peixes. Tem 3 espécies diferentes de peixes aí. Claro, sempre a gente tem que manter distância do aquário. São lindos, gente, principalmente os peixes azuis e amarelos. E aqui as espécies em destaque. Estão presentes na Europa esses peixes. Um desses peixes, né, gente, foi colocado lá, entendeu, para poder fomentar o mercado, né, de peixaria. Aqui outro aquário grande, gente. Olha só esses peixinhos pretos, gente, com uma mancha amarelada no peito. São peixes que vêm da África, gente. E aqui eu tô mostrando aqui a escultura do elefante. E aqui, gente, o aquário visto, entendeu? Do lado onde tem maior exposição. É muito lindo, gente. E legal que o som ambiente daí é o som ambiente de água mesmo. Gente, eu deixei a gravação no mudo, né, gente? E coloquei um outro som por causa, né, que lá tava tendo a visitação de um monte de gente e tinha um monte de gente falando ao mesmo tempo, ia deixar o áudio, né, entendeu, poluído. E aí esses são os peixes predadores também, um dourado, misturado também com piranhas. Esse aquário aqui, gente, é lindo, lindo. E os peixes, então, são maravilhosos. E agora, né, gente, vou mostrar aqui onde que estão esses peixes localizados no mundo. Estão aqui na América do Sul. Eu aqui, a gente olhando os aquários, fazendo uma ceninha para provar que eu mesmo que filmei, né? Não é, eu não peguei de outra pessoa. Esse aqui, gente, esses peixes aqui são peixes que estão na Ásia. Tem até um manequim mostrando um povo tradicional da Ásia. Mais peixes. Esse também está localizado na Ásia. Perceba-se, gente, que eles querem representar fielmente como seria o habitat natural deles. Mas mal os peixes sabem que eles estão num aquário enorme e que nunca vão sair de lá, né? Muitos peixes aí, gente, tiveram filhos, né? Aí eles ficam em quarentena. Aí o maior predador de todos que tá aí no aquário, né? Os jacarés, né, gente? Aí só tá mostrando só 3 jacarés. A maioria dos jacarés estavam do lado de fora do aquário. E aqui mostrando as arraias, gente.
elas estão se reproduzindo bem rapidamente. E chegamos ao maior aquário, né, gente? Esse aqui é o aquário visto do lado de fora, numa dessas pequenas entradas, no qual eu filmei. Agora, gente, eu vou entrar aqui no aquário. Perceba-se, gente, que é o maior aquário de água doce do mundo. Super oxigenado, e aqui, gente, é onde estão os maiores peixes e arraias do Bioparque Pantanal. Muita gente estava visitando nesse dia. São peixes lindos. A maioria deles aqui desse aquário são comestíveis, mas eles não foram feitos para serem comidos, né? Foram feitos para serem expostos. Mas, né, a gente vai aproveitando, né, a boa vista. Muito peixe, gente. É o aquário onde tem mais peixes. E o detalhe, gente, é que eu sou bem alto. Eu acho que de altura o aquário na entrada tem um pouquinho mais de 2 metros. E no meio tem eu acho que 2,10 metros. Chega quase isso. Foi uma dificuldade a gente tirar fotos aí, porque muita gente passando. Então valorizem a capa do meu vídeo, hein? Porque foi difícil tirar essa foto, hein? Sem ninguém passando. Eu poderia, né, gente, colocar Photoshop para poder remover as pessoas, mas não tô com paciência para isso. Aqui a maquete de como que é o Bioparque Pantanal. Esses animais empalhados, gente, tem uma história triste. Todos eles, né, morreram por causa de ações humanas, e a posição que eles estão mostra a forma como eles morreram, né, gente? É muito triste, né? Por causa de ganância de seres humanos, né? Um monte de animais, né, perderam a vida. Aí, né, está mostrando aqui os frutos do cerrado, né? E os frutos também do Pantanal. Muitos deles, né, são necessários para poder manter a economia e manter a fauna preservada e a flora também, porque um monte de animais consomem essas sementes. A outra sucuri aí, gente, só que ela também está escondida. A maioria das sucuris no período do dia, né, gente, está dormindo. Vocês só conseguiram ver uma, né, e eu também só consegui ver uma. Esse aqui, gente, é o lado de fora, no qual mostra aqueles aquários lá onde tem os predadores. Tá vendo, gente, que eles ficam nadando aí. E aí, também, do lado de fora, também dá pra ver os jacarés. Aqui é a área onde as crianças podem brincar, né, gente? Estamos chegando ao final do percurso. Tá vendo esse local onde tem a água, gente? É onde fica os tanques que fica aparecendo lá, os predadores, lá do lado de dentro. Tava muito quente nesse dia. Muito quente. Mas eu visitei, né, gente? Visitei porque eu tenho que aproveitar cada passeio gratuito que tem na minha cidade. E é sobre isso, né, gente? Muitas plantas, gente. Tem muito peixe aí também do lado de fora, nadando. Nessa área aqui a gente tem o lobo-guará também, mas eu acho que ele estava internado, né? Tem uma cachoeira artificial aí, lindíssima, gente. Muito bonita. Aí eu tô mostrando do outro lado, onde tá passando as pessoas e onde também tá vindo os peixes. Eu aqui pousando com a cachoeira no fundo. Aqui onde fica o jabuti, gente. Só deu para mostrar para vocês um jabuti. A maioria tá tudo descansando lá na casinha deles. Aqui é o Bioparque visto pelo lado de dentro. Essa vista aqui, gente, é linda. Estamos chegando aqui ao final do passeio. Tô descendo aqui as escadas, gente, para vocês terem uma ideia de como é o aquário aqui mostrado. E é isso, gente. Esse foi meu passeio no Bioparque Pantanal.
E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Beijos!